Graça e paz, bom dia a todos os irmãos que estão em casa. Mais uma vez a gente fazendo o culto, né? Hoje a escola bíblica online, em tempo de causar às vezes um pouco de apavoramento, um pouco de medo. Gostaria de compartilhar algo que o Senhor tem falou no meu coração. E antes da gente estar começando, gostaria de que você pudesse fazer comigo junto essa oração aí no seu lar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, eu te louvo, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez, Senhor, despertar neste domingo. Pai, que a Tua palavra, Senhor, ela possa ir de encontro a cada coração, que ela possa falar a cada um, meu Deus. Sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que o irmão necessita, o que a irmã, Senhor, o que cada um dos teus servos necessita. Por isso, ó Senhor, nós queremos falar, Senhor. Queremos exaltar o Teu nome nesta manhã, começando este domingo, exaltando o Teu nome, ó Pai, sobre, Senhor, todas as coisas, ou em tudo que a gente for fazer, meu Deus, o Teu nome, Ele venha primeiro. Assim nós te louvamos, te engrandecemos, na certeza, Senhor, que o Senhor tem cuidado de cada um. Amém. Irmãos, pois é, a gente semana inteira aí só vê falar em pandemia, só vê falar em coronavírus, Covid-19, quarentena, libera, sai, volta. A gente fica até com a cabeça um pouco fraca. Confesso para os irmãos que em devidos até momentos a gente dá até uma dorzinha de cabeça pensando que a gente também está até de coronavírus, né? Então, mas não tem nada disso. Graças a Deus, Deus tem nos guardado, a gente também tem se prevenido, tem se precavido, né, com as necessidades aí, do álcool gel, máscara, tem respeitado as autoridades aí no seu dia a dia, né? Tem colaborado como cristãos, como pessoas, né, que tem que obedecer às leis, né, dos homens. A gente tem se precavido, né, com essas orientações médicas aí. Mas eu gostaria de compartilhar um pouquinho com os irmãos um texto que já é bem falado, bem pregado, tem até músicas que falam, né, desse tema que eu vou falar um pouquinho, que está lá em Efésios, capítulo 6, né, e a partir do versículo 10 até o 20 decorre a respeito da armadura de Deus. Um texto bem sugestivo, né, para esse momento que a gente está vivendo, que fala de revestimento, né, principalmente contra as hostes, contra as situações que aí fora às vezes vêm nos abalar. E eu gostaria, você já conhece o texto, creio que você já leu, já cantou a música do Anderson Freire aí, né, para baixo e para cima. Então, eu gostaria de ficar com o versículo 11 do capítulo 6, que fala assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tudo muito bonito, tudo nos encoraja a respeito do que está aqui, mas nós vamos aprender, né, através desse texto sagrado, irmãos, sobre a necessidade a cada dia de nos revestirmos, a necessidade de cada dia estarmos mais protegidos. E o interessante é que, se a gente for olhar na questão de combate, todos os exércitos do mundo, eles se revestem, eles se protegem com colete, capacete. Todo mundo, cada exército vai ter a sua forma de se preparar. E o interessante, né, vai ter a sua arma, vai ter sua metralhadora ou faca. A gente pega um soldado todo preparado, né, a gente vê a condição que ele é. E Paulo aqui, ele começa a fazer essa comparação do soldado romano, né, e começa a pegar ali as suas peças ali que ele trajava no seu combate e começa a fazer essa comparação. E independente disso, né, a nação pode ser a mais rica ou a mais pobre, sempre ela vai criar os seus bens. Se você pegar um indígena, ele vai ter lá o seu arco, sua flecha, ele vai criar sua rede, ele vai fazer cavar aquele buraquinho no chão lá para tentar pegar o animal, ou tentar pegar seu adversário, vai fazer aquele laço que a gente vê muito em desenho lá, que puxa o camarada só pelo pé. Então, ele vai tentar de alguma forma se defender.
nação seja potente ou as mais pobres, sempre vai ter a sua armadura, né? Da mesma forma, o cristão deve se revestir de todas as armas espirituais, porque a Bíblia fala, Paulo fala, que a nossa luta, né, não é contra sangue, contra carne, né? A nossa luta é contra as potestades, né? Os principados. Então a nossa luta, nós temos essa luta espiritual a cada dia. Então há essa necessidade de se revestir, essa necessidade de buscar soluções, de buscar algo que possa nos moldar, nos melhorar e nos capacitar, certo? Então, a necessidade de revestir dessa armadura, a primeira eu gostaria de falar, é a necessidade é uma necessidade muito grande, pois o inimigo, ele não dorme. Por que tem que ter essa necessidade? Primeiro tópico que eu queria falar um pouquinho aqui. Porque o inimigo, ele não descansa em nenhum momento. E ainda mais no meio dessa crise que estamos vivendo, desses falares, de tantas coisas, eu creio que muitos irmãos, né, às vezes eles desanimam, ficam um pouco tristes por não saber o que vai ser amanhã. Muitos ficam apavorados para falar e muitos começam a desanimar na fé. Começam a pensar assim, poxa, Deus não está do nosso lado? Aquele Deus, né, que nos escolheu, que nos chamou, que nos separou, cadê Deus? Cadê a ação de Deus? Mas assim, Deus não te proibiu de ler a palavra dele. A palavra dele está aqui. A palavra dele está em suas mãos. A palavra do Senhor, ela continua entre meio a gente, para que a gente possa ler e nos fortificar, né? Então assim, o inimigo, ele usa de todas as formas para tentar te desanimar, né? Ele vai sempre estar planejando, né, os seus ataques. Então assim, o inimigo, ele nunca vai desistir, né? Porque quanto mais ele levar com ele, melhor. Quanto mais ele pegar essas pessoas e desanimar no meio aí, que for com ele para o inferno, melhor. Ele tá fazendo o papel dele de diabo mesmo, que é desanimar, que é tirar, né, aquela alegria do povo, tirar aquela crença no Deus Todo-Poderoso, certo? Mas assim, em 1 João capítulo 4, versículo 4, está registrado assim, maior, né, é o que está em vós do que está no mundo. Então assim, irmãos, eu queria dizer o seguinte, pode estar passando, por mais que o inimigo ele tente, por mais que o inimigo você só receba notícia ruim do jeito que está aí a sociedade. Uma coisa que eu quero te dizer, João já fala, maior é o que está conosco do que o que está no mundo aí, que está tentando tirar a paz, a tranquilidade, tentando tirar, né, a nossa esperança. Então, assim, pode tentar de qualquer jeito, mas a gente sabe, a gente tem essa certeza, porque a palavra do Senhor, a palavra nos garante isso. A palavra de Deus, ela nos revela cada dia e nos fortifica. Então precisamos crer nisso. Precisamos ter isso aqui como base, precisamos ter isso aqui como regra. Tá difícil? Tá, mas vamos voltar aqui? Vamos ver o que a palavra tem para nos dizer hoje? Vamos ler a Bíblia, vamos ver o que vai falar, o que o Senhor nos capacita nesse dia, nessa semana, nesse mês. O que vamos fazer? Nós cremos que essa palavra, ela nos inspira, que ela nos molda, que ela nos transforma. Esse é o nosso dever. E assim, várias pessoas, nós temos várias pessoas que passaram por exemplos, por situações difíceis. Se formos citar reis, né, se formos citar amigos, pastores, irmãos, e todos, e muitos conseguiram grandes vitórias. Olha para você ver que interessante, lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, se você for ler lá, você vai ver a história do rei Ezequias, né? O rei Ezequias, ele foi ameaçado pelo rei Senaqueribe. E olha para você ver qual que foi a resposta do rei Ezequias, né? Naquele momento que se parecia tudo perdido. Ele disse assim, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele. Então assim, lá atrás, lá antigão mesmo, bem antes de Jesus vir e da gente ouvir essa palavra aqui de João, que a gente leu esse primeiro versículo, já existia outro exemplo. Então assim, sempre na história da humanidade, a gente passa por algum problema, alguma situação, e no decorrer da vida sempre vai ser assim. Mas olha para você ver a fé,
Olha para você ver a coragem e a certeza de que Deus ia livrar ele naquela situação. Então assim, ele fala, olha para você ver, maior, né, é o que está, há um só conosco e maior do que está no mundo. Há um só conosco. Quem? Deus. Então assim, Ele nos guarda, Ele nos molda, Ele nos fortalece. E a gente tem que ser corajoso. Não estou falando que você tem que desrespeitar tudo que está aí. Então vamos sair dessa forma. Não. Há muitas formas de você demonstrar essa sua coragem, né? Primeiro é se revestindo. E um pouquinho à frente a gente vai falar um pouquinho como a gente vai fazer esses ataques, como a gente vai posicionar essa coragem da gente aí em meio à sociedade, em meio a essa situação que a gente está vivendo. Amém? Entretanto, para mostrar essa mesma convicção, o rei Ezequias, olha para você ver o que ele fez. É preciso, né, como eu falei, nós revestimos de toda essa armadura. Por isso, Paulo diz, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e nos revestimos das armas da luz. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 2, está esse versículo. Mas se você for pegar esse versículo e colocar na prática, a gente vai fazer o seguinte. Amanhã é um novo dia, né? Vai se findar o domingo, vai se findar a segunda, a terça, e cada dia sempre vai ter um dia após o outro. Se a gente não se revestir para enfrentar essa batalha, essa guerra, a gente vai ser vencido. Então é importante que a gente deixe cada um o seu dia, deixe viver o seu dia, mas que nos revestimos. Não adianta a gente ficar protelando, não adianta a gente ficar tentando dar a volta e não falar que a gente não tem essa arma, essa armadura, que não temos ferramentas para combater as situações, porque temos. Então assim, deixa cada dia, deixa passar, vai vir problema hoje, amanhã o problema vai ser solucionado, Deus vai te dar uma ideia, vai te dar uma estratégia, vai te dar uma situação que você vai entender que é para que você, né, avance, para que você melhore. Mas precisamos entender. Em Romanos 3,14, Paulo ainda diz, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, né, e nada disponhas para a carne no tocante às suas consciências. Porque se a gente for deixar as nossas fraquezas da carne falar mais alto, irmãos, ninguém não vai ler Bíblia, ninguém não vai se revestir, ninguém não vai orar, ninguém não vai fazer nada. A gente vai ficar aí na frente de uma televisão, na frente de mídia que às vezes são, né, na maioria das suas vezes, elas são influenciadas por algum poder, por algum ideal filosófico, algum ideal aí, né, que vai favorecer um maior, e a gente vai esquecer do nosso ideal, que é falar do amor de Deus, vai esquecer do ideal que é falar da palavra de Deus. A gente vai esquecer de saber que Deus fez algo para a gente e que conta com a gente para a gente ser embaixadores numa ocasião como essa. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, Paulo diz que devemos nos equipar na palavra da verdade, né, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas ou quer defensivas. Então assim, a palavra do Senhor, ela nos ensina a gente, ela nos dá a capacidade de nos defender, esse escudo, né, essa armadura, esses instrumentos aí que Paulo ele retrata a respeito dessa armadura de Deus, eles nos dá, né, essa capacidade de nos defender e também de atacar. Então assim, por isso é importante que a gente medite, que a gente leia, que a gente seja encorajado a buscar a cada dia essa armadura que Deus nos prepara. Olha para você ver, também 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, está escrito, porque as armas da nossa milícia não são carnais, certo? E sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o sofisma. Então, não vai adiantar você ficar revoltado aí com a situação aí, é culpa do Bolsonaro, é culpa do Mandetta, é culpa do Lula, é culpa do Rodrigo Maia, minha vontade às vezes é de pegar uma arma e sair, atirar na cabeça de cada um. Não adianta, não vai adiantar você pegar uma arma, um arco e flecha, não vai adiantar nada você querer assistir aí, né, os Vingadores e virar um super-herói para ir lá combater aquele tribunal.
aquele congresso lá, aquele tribunal também do Supremo lá, porque a gente vê muitas coisas, né, que não condizem com a palavra de Deus, com a questão da ética cristã, com a questão, né, do nosso dia a dia. A gente vê coisas que nos desanimam, mas a gente tem que orar, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração do justo, ela pode transformar, ela pode mutar, ela pode transformar uma nação. Então, assim, lembre-se, né? Então, assim, as nossas almas são poderosas em Deus. Então, a gente tem que orar e buscar essas almas poderosas que estão em Deus, que Deus nos condiciona. Então, vamos analisar, irmãos, como a gente tem pensado, porque às vezes, por uma situação dessa, às vezes a gente até vem causando um bom hábito, né, na sociedade. Às vezes as pessoas nos admiram por determinadas ações, por determinada palavra que o Senhor te condicionou, mas às vezes 5 minutos de conversa, por um momento de tristeza talvez, um momento de insegurança, de descontentamento com a situação, que só vai batendo notícia ruim, a gente esquece anos e anos de luta, de oração, e às vezes soltamos uma palavra, soltamos uma frase que vai soar mal, e a pessoa vai guardar simplesmente essa frase pro resto da vida, e nunca mais, talvez essa palavra do Evangelho, que você pregou para ela, vai ser anátema, não vai ter adiantado pregar, né? Você plantou, mas por um momento, situação dessa. E principalmente isso eu tiro com muita propriedade até para mim, que está, né, como pai, né, você como mãe, você analisar a situação, porque você imagina nós como responsáveis, né, por criancinhas, responsáveis por adolescentes, por jovens. Às vezes, num momento de descontentamento, num momento de tristeza, às vezes, que é normal o ser humano passar, a gente fala alguma coisa e que isso, a criança retém aquilo, e a gente pode desanimar até o filho da gente. Desanima até as crianças, né, que a gente aí é responsável por fortificar, seja na palavra do conhecimento, seja em oração, seja dando educação, então, assim, valores morais. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa situação. No Salmo 149, versículo 6, está escrito: nos seus lábios estejam os altos louvores a Deus, e nas suas mãos a espada de 2 gumes. Então o salmista já fala. Então, em vez da gente, às vezes, falar só desculpa a expressão, esse caos, essa desgraça que está aí, da gente começar a orar, da gente começar a cantar louvores. Né? Eu me lembro quando eu converti, era da época ainda do som 3 em 1, né? E quanto mais tinha aquele som com tanto de CD, então quanto mais CD cabia, tocava um atrás do outro, e na casa dos crentes tinha muito isso, né? Na casa dos evangélicos tinha muito esse sonzão, que é as caixas, então o pessoal botava o som e ficava ouvindo o dia inteiro, às vezes, chegava do sábado depois do almoço, e era louvor, e ia a reveria. E isso, né, às vezes a gente coloca no nosso mundinho, mas eu acho que às vezes coloca no nosso mundinho e coloca o fone. Às vezes a gente coloca o fone, eu até gosto do fone, porque eu acho que a música ela tem que ser ouvida, né, pela pessoa que quer ouvir aquela canção. Mas tem hora que me bate na cabeça, poxa, aqui em casa você poderia saber que tem um crente, às vezes passa alguém na rua e vê um louvor, e quantas vezes eu ouvi, nesse período meu de conversão, eu ouvi as pessoas, principalmente era Jair Pires, né, e a 100 Ovelhas, sempre a gente ouvia na casa de um crente, né, um Voz da Verdade, um Achille Cavalhais, a gente via aí já veio a transição da Lauriette, do Paulo André, enfim, Diante do Trono, então sempre a gente via, né, esse louvor, e às vezes a gente parava para escutar, falava assim, opa, aqui mora um crente. Então, assim, agora é diferente, né, então a gente tem que tomar esse cuidado para que a casa da gente, as pessoas possam ver que ali tem um crente. Porque muitas vezes a gente passa na rua e ouve briga hoje. Então, o Senhor já está alertando aqui, né? Nos seus lábios estejam os altos louvores a Deus. Então, a gente tem que ver se a gente está usando essa... É uma necessidade de revestir.
Em Lucas 10, capítulo 10, versículo 19, o Senhor Jesus Cristo diz, olha bem, eis aí, vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará danos. Olha para você, irmãos, às vezes a gente fica com medo de revestir, às vezes a gente fica com medo de buscar, de aprofundar, de buscar essa palavra, de entender essa palavra, de orar mais, de jejuar mais, de buscar. Mas o próprio Senhor está falando aqui que Ele nos deu essa autoridade. A partir do momento que você busca, que você reveste, a partir desse momento que você se propõe no seu coração essa necessidade de fortificar, o Senhor Ele vai te abençoando, vai te fortificando, e Ele nos deu a autoridade para que a gente levante a nossa mão e ore, né? Então assim, para que a gente interceda por aqueles que têm necessidade, para que a gente fale desse amor de Deus. Então assim, não precisa ter medo, né? Então não vamos ficar desesperados, não vamos ficar apavorados, certo? Não, às vezes é fácil, porque às vezes na sua casa tem comida, às vezes na sua casa está passando por alguma situação, é fácil você concentrar na palavra de Deus, mas porque você pode estar bem, irmãos, só Jesus na causa. Mas o que acontece? A gente tem que servir a Deus pelo que Ele já fez pela gente, certo? Não pelo que Ele vai fazer. Se hoje o Senhor voltasse, nós estaríamos todos na glória, né? Nós estaríamos aí subindo, eu estaria subindo, glória a Deus. Quero que você também tenha essa convicção, essa certeza que você também iria com o Senhor. Então não há motivo, a gente tem que ter uma palavra de conforto, a gente tem que estar revestido para a gente ser mais seguro. E os tipos de armas, irmãos, né? Já que eu falei aqui um pouquinho aqui, que essa necessidade de se revestir, o que Jesus garante, o que Paulo falou, que a gente viu desses benefícios aí que a gente tem nos revestir, né? E os tipos de arma que compõem essa armadura de Deus? Aí, né, a partir de Efésios capítulo 6, versículo 14 até os 18, vai falando dessas armas, né? As armas que compõem a armadura de Deus são poderosas, né? Mais do que qualquer bomba atômica, irmãos. Mais do que qualquer F-15, do que F-22, não sei quantos F que já está aí desses caças, do que esses melhor tanque de guerra, do que qualquer arma química, certo? Essas armas não são carnais e muito menos, né, desenvolvidas em laboratórios. Então, assim, é muito mais poderosa do que qualquer arma química, do que qualquer arma biológica aí que o pessoal possa fazer, né? Elas são poderosas, né, em Deus. Irmãos, elas são poderosas no Criador, no Deus que fez os céus e a terra, né? Entretanto, quais são essas armas? Paulo nos apresenta uma lista dessas armas poderosas. A primeira aí que ele vai falar lá em cima, lá no versículo, lá ele fala assim, o cinto da verdade e a couraça da justiça. Então, ele começa a falar lá, vai falando. Então aqui, ó, porque a nossa luta não é contra carne, nem sangue, e papapá. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais revestir no dia do mal. E depois de terdes vencido tudo, permanecereis imbaláveis. Estais, portanto, firmes, cingidos com a verdade e vestidos com a coragem da justiça. Então, o cinto da verdade, irmãos, é importante que a gente esteja com ele. Quantas pessoas aí têm, para massagear o ego de algumas outras, não tem levado a verdade? Por que eu falo levar a verdade, irmão? Eu falo que você não fere alguém com o que você fala. Eu acho que a gente fere a pessoa como a gente fala, né? Então vamos supor, se a pessoa estiver errada, se você for arrogante, se você for, né, aquela pessoa chata, né, digamos da palavra, aquela pessoa que não se coloque como irmão, ele ia receber essa palavra, ou essa pessoa, ou seja, seu filho, marido, esposa, mulher, amigo. Se você chegar de um jeito muito arrogante, né, essa pessoa vai ficar ferida, mesmo se você estiver certo. Mas a partir do momento que você fale a verdade, porque também, irmãos, nós não somos donos da verdade, certo? Mas nós carregamos a verdade, nós carregamos a palavra de Deus, e esse é o nosso embasamento bíblico, certo? Quando a gente mostra dentro da palavra, né, que aquela pessoa ela está errada,
falamos com sinceridade, com verdade, baseado em palavras e com amor, porque eu vejo Jesus sendo muito duro, mas eu vejo ele também sendo amoroso. E o maior exemplo disso é se doando pela gente. Então a gente não tem que chegar falando a verdade e matar o nosso irmão, mas ser cingidos com a verdade e falando com amor. Essa é a importância, certo? Eu acho que a gente tem que nos expressar, temos que nos expressar, temos que falar dessa forma, né? Falando a verdade, tendo pulso. Errado isso, sim, mas e apresentando os dois lados. Você está entendendo? Fazendo a comparação, como Deus trataria, como Deus faria, não tomando partido só para a gente, mas levando dentro da palavra, irmãos, porque se a gente for tentar fazer a forma das pessoas conforme a gente, né, vai sair errado. Então a gente tem que olhar para quem? Para Cristo. A gente tem que olhar para quem? Para Jesus, os exemplos que ele fez, o exemplo que ele deu, né? A nossa matriz, digamos assim, é Cristo. Não adianta a gente tentar, vou ser igual fulano, igual ciclano. A gente tem pessoas que colaboram, tem pessoas que nos ajudam, tem pessoas que edificam a nossa vida, certo? Mas nós precisamos ser a imagem do Deus Altíssimo, a imagem de Deus. E Jesus, ele, com muito jeito, ele sempre falou a verdade. Um dos exemplos é quando levou a mulher para ele julgar lá, a mulher lá que eles queriam apedrejar. E de repente ele fala, né, curto, certo? Sem ofender ninguém. Olha para você ver a sabedoria. E isso Deus nos concede. Então assim, ele falou de uma forma curta, de uma forma sincera, e as pessoas entenderam. E assim, ele conseguiu, né, botar uma pulga atrás daqueles que queriam apedrejar aquelas mulheres. Ele conseguiu resgatar aquela mulher. Então assim, Deus nos dá essa condição de falarmos a verdade, mas sermos firmes. O interessante, essa semana eu estava assistindo uma série lá, estava com tempo, aí nós fomos assistir um pedacinho da série lá com meu filho, lá com o Breno. E o interessante lá que era a série do Sherlock Holmes. E um assassino lá, eles falam que esse homem, o Sherlock Holmes era o federal, né? Ele conseguia desvendar os casos, né? Os mais mirabolantes lá, muito inteligente, muito, muito esperto. E ele, um desses casos eu achei interessantíssimo quando eu vi aqui, cingir, né? Com o cinto da verdade. A verdade, ela nos dá segurança, não é isso? Quando a pessoa fala com você algo verdadeiro, você fala assim, não é assim mesmo, é verdade, pode confiar, você vai. Na verdade, ela não te dá confiança. Quando a pessoa não é verdadeira, você sente confiança na pessoa. Então, teve um crime lá e esse assassino ele estava fazendo um ensaio. E o ensaio dele era nos soldados ingleses, aqueles que ficam paradinhos, com aqueles negócios na cabeça e não podem nem mexer nem piscar. E um cara queria vingar de um outro soldado. E ele viu que o cinto, quando ele prendia o cinto aqui, o cinto dava firmeza na armadura, prendia toda essa parte aqui, e ele dava aquela estrutura firmeza da parte aqui do quadril para cima. Então, ele, aproveitando disso, ele não podia mexer e isso dava firmeza, ele enfiou uma faca. Né? O jeito dele assassinar, dele fazer esse ensaio, era enfiando uma faca no rumo do cinto, que naquele momento ele não ia causar dor, não ia causar nada, né? Somente depois que ele tirasse o cinto que ele ia sangrar. Então, irmãos, e isso é bastante interessante. Por quê? Aí eu comecei a analisar, falei assim, poxa, o cinto ele dá estrutura, ele prende, ele une ali. E quando a gente deixa de ter essa verdade, a gente começa a sangrar. As pessoas não acreditam mais na gente. As pessoas começam a falar assim, aquilo ali é uma maneira, vai com as outras. Ele fala aquilo que interessa ou aquilo que vai trazer, massagear o ego nesse momento. Aí a pessoa começa a sangrar aos poucos, ela começa a morrer. E é ruim a gente cair na incredulidade. Não ter aquela credibilidade com as pessoas aí fora, e principalmente com o mundo, tá bom? Então, a primeira aí é você, né,
usar esse cinto da verdade. A segunda, irmãos, a couraça da justiça, certo? Então, é importante que você tenha esse escudo, essa couraça, que você proteja, certo? É muito importante isso, é muito importante. Não adianta a pessoa falar assim, a pessoa foi de peito aberto, não vai. Você tem que estar baseado em alguma coisa, você tem que ter uma estrutura, você tem que estar reforçado, você tem que saber o que você quer. Não adianta você entrar de qualquer jeito, não. Se você vai para a guerra, irmãos, quando lá a pessoa está com colete, e você tem que, na hora que a pessoa te perguntar e te apertar, você fala assim, não, eu tenho embasamento bíblico, está aqui, é assim, a palavra diz assim, está aqui, está escrito aqui, porque senão, irmão, você vai levar tiro mesmo, você vai se machucar. Então é importante que você esteja, né, vestido dessa couraça, e com ela você vai fazer justiça, porque a justiça de Deus, irmãos, ela não falha. A justiça de Deus, ela não é igual a do homem, certo? Então sim, você não vai estar tomando partido de ninguém, você vai estar se baseando na justiça de Deus, o que Deus faria, como Deus se comporta. E isso a gente tem vários exemplos, temos exemplos para tudo dentro da Bíblia, nos tratando disso. Então sim, é importante que a gente esteja, né, com essa couraça. Irmãos, depois fala lá também, né, do calçado da paz. Então, essa aí é até uma história muito engraçada, porque tem gente que só vai na casa dos outros, só anda, né, só para levar desgrama, só para falar bobagem, só para falar mal do seu irmão, às vezes de apaziguar, né, às vezes em vez de levar a paz, levar a tranquilidade, ela só chega para arruinar. Então assim, é melhor nem não ir lá em casa. Teve uma época que eu não estava nem recebendo gente assim, trancava o portão lá de fora, a Adriana, minha esposa, morria de rir. Mas é uma coisa séria, que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, em vez de edificar, né, a vida da pessoa, de ir levar a paz naqueles corações que necessitam, às vezes a gente leva uma palavra que vai acabar com essa pessoa. Irmãos, o escudo da fé, é importante ter esse escudo, né? Então assim, a gente tem que saber. Olha para você ver, Paulo diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé é a peça de metal resistente que protege todo o corpo, né, do soldado. Então, irmãos, pessoa velha, você tem que ter algo, você tem que ter o escudo. Seu Deus não existe. Se Deus existisse, nós não estávamos vivendo na situação. Espera aí, não é assim. A palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor, né, está escrita assim. Então assim, você fortificar com esse escudo, com a fé. Essa fé aqui, ela tem que ser inabalável. Você tem que levar ela a pagar esses dados. Não, mas será que Deus não está demorando? Não. Opa, espera aí, ué. Né? Se Jesus estava falando que nos fins ia acontecer várias situações dessas, então assim, não, meu Deus nunca falhou, meu Deus não falha. Então é importante a gente levantar esse escudo, apagar esse dado, né? Esses dados, essas flechas aí. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, o apóstolo João afirma: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmãos, não vamos perder a fé. Se perder a fé, acabou, irmãos. Não adianta. Então assim, no nosso dia a dia a gente tem que ter essa fé, tem que ter esperança. Nós vamos sair disso? Vamos, né? Eu te pergunto, o que a gente tem colocado às vezes no nosso status, no nosso zap, ou no nosso Facebook? Nós temos priorizado as notícias ruins ou tem colocado as coisas que vão edificar? Uma palavra de conforto. Quando as pessoas às vezes visitam o nosso status lá, talvez tristes, e às vezes você tem uma palavra que você vai fortificar, talvez você vai poder compartilhar a sua fé com aquela pessoa naquele momento, ela vai ver, né? Quantas vezes eu já postei algo, a pessoa, manda para mim esse vídeo, manda isso para mim, né? Então a gente tem essa ferramenta no nosso dia a dia que a gente pode usar para edificar a fé das pessoas, não é isso? Depois Paulo diz também, tomai o capacete da salvação. Então assim, irmãos, o capacete da salvação é o capacete, é a peça que protege a cabeça do soldado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, Paulo afirma que devemos nos tomar com o capacete
a esperança da salvação. A nossa mente deve ser ocupada com pensamentos de esperança. Irmãos, Cristo veio, a esperança que todo mundo tinha, que um dia quem ia vir, o libertador, o salvador, aquele que nos levaria para algo, né, que nos levaria para o céu, que nos tiraria de toda situação difícil. E essa esperança que nós devemos colocar esse capacete, sabemos que isso é real em nosso meio. Então, assim, devemos pensar, colocar esse capacete e nada, proteger a nossa cabeça, proteger a nossa mente e fazer, não, eu sei que meu Redentor vive, Ele morreu, mas ressuscitou. Eu sei que o meu Redentor, ele virá nos buscar. Essa tem que ser a certeza da nossa mente, essa tem que ser essa proteção, não deixar tirar isso de modo algum da gente. Por isso devemos colocar o capacete. Jesus vai voltar, irmão. E isso aí que está acontecendo está próximo, a cada dia se aproxima mais. Talvez você vai falar assim, mas tem 30 anos que eu sou crente. E as pessoas sempre falaram que Jesus vinha. Irmãos, cada ano as coisas apertam mais. Você vê o avanço da tecnologia, a ciência se multiplicando, você vê aí, né, a peste tomando uma proporção mais mundial. Antigamente ela era mais regional, né? Hoje não, hoje você vê, o tempo começou na China, em questão de pouco tempo já estava aqui no Brasil e assim, irmãos, lá vai espalhando de uma forma grandiosa. Então a gente tem que ter essa concentração aí, né? Tomando esse capacete e tendo essa certeza da nossa salvação, certo? Paulo afirma no capítulo 17, capítulo 6 e no versículo 17, Paulo ainda diz: a espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada é a arma de ataque. Irmãos, lá atrás, quando eu falei que Deus nos dá arma defensivas, o escudo, e também nos dá a arma ofensiva, a nossa arma é a espada. Mas qual espada aqui? Né? A palavra de Deus é a espada, certo? Que Jesus usou, né, para vencer o diabo. Se a gente for lá em Mateus, capítulo 4, do versículo 4 ao 11, o inimigo, ele atacava o inimigo, Jesus contra-atacava com a palavra. Mandava outro inimigo, Jesus mandava outra espadada, ou seja, levava mais uma vez a palavra para combater aquilo. Em 1 João capítulo 2, versículo 14, olha para você ver que interessante, o apóstolo João diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, irmãos, essa já é específica mais para os jovens, João falando até para os jovens. Por quê? Tem muito jovem que está desanimado. Ei, você aí, pai. Ei, aí, você, mãe. Fale para o seu filho, ensine. Fale que não é hora de se acovardar, não é hora de desanimar, porque a palavra de Deus, a palavra que nós temos, ela é a nossa espada, ela é a nossa arma. Não é metralhadora, não é revólver, não é faca, né? É a palavra de Deus aqui. E essa palavra, ela é muito forte. Essa palavra, talvez você pense assim, não vai adiantar nesse momento eu falar para essa pessoa de Jesus. Esse momento que nós temos que defender de quem tira a nossa concentração, que quem quer tirar a nossa paz e a nossa esperança em Jesus, nesse momento que a gente está vivendo, certo? E também temos que ter essa espada, temos que ter essa palavra para saber atacar no mundo também. Quantas pessoas estão desviadas aí, estão desanimadas? Certo? Agora é o momento da gente levar dar essa espadada, né? Como é falado aqui, a gente levar essa palavra de amor, levar essa palavra de consolo, levar essa palavra de transformação. Cada pessoa necessita de alguma forma, e o Espírito Santo de Deus é Ele que vai falar a cada coração, né? Conforme Ele quer, conforme Ele acha necessário que a pessoa esteja precisando nesse momento. O nosso papel simplesmente é estar revestido, atentos e no momento certo atacar. E nós temos a espada, que é a palavra de Deus. Então, através dela, Jesus se defendeu. Através dela, nós podemos nos defender e atacar também. Certo? Então, assim, temos argumento, né, para debater, para falar. Não ficarmos só tendo pregadores de estimação, ou ver pregações de estimação e levar para o nosso dia a dia, mas ter esse contato, realmente ter embasamento do jeito que o Senhor está trabalhando na sua vida,
né? O melhor exemplo para você pregar é usando a sua vida, é mostrando o que Deus está fazendo e sendo exemplo. Não adianta você falar lá de um pregador famoso, um Silas Malafaia, ou um Marco Feliciano, ou um Theo Hayashi, ou não sei quem, lá, um Thiago Brunet, você falar lá o que ele fez na vida, mas a sua vida está totalmente detonada, você não é baseado nessas palavras. Não adianta, você tem que ter exemplo, você tem que ter moral para falar, as pessoas têm que ver na sua vida algo diferente para acreditar, né? Hoje vemos pessoas que são só cabisbaixo, pessoas tristes, né? Que não vê, você tem que aceitar Jesus, você tem que ver, mas peraí, esse Jesus que te deixa desse jeito aí eu não quero, não dá para mim não, essa armadura sua, essa armadura está muito detonada, você está vestida com pano de saco, você não protege nada, eu não quero esse Deus não. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo diz: como toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O soldado do exército, olha para você ver, ele precisa de preparo físico para resistir e vencer o adversário, correto? Ninguém vai para uma guerra aí se não tiver um treinamento lá, né? Deus começa dando exemplo lá, eu acho interessante até do Gideão lá, né? Começa com tantos, vai com tantos, aquele correr assim. Então você tem que ter um preparo físico, você luta, cada soldado, cada exército tem seu tipo de preparação, certo? O soldado ele precisa, né, ter preparo físico para resistir e vencer o seu adversário. Você vê aí a PM às vezes aí antigamente saía muito, correndo pela rua, né, botava o seu uniforme aí fazer seu treinamento aí, a sua física pela rua. Hoje tem academia, muda. O jogador de futebol, mesma coisa, se ele não tiver aquele preparo físico, ele não vai aguentar correr 15 minutos. Então, assim, a oração é o exercício espiritual do soldado cristão. Para ter o corpo em forma, o soldado militar precisa exercitar frequentemente. Para manter a sua vida espiritual, irmão, né, em forma, o soldado de Cristo precisa, né, exercitar constantemente na oração. Por isso Paulo disse isso. Por isso Paulo, né, fala essa situação. Orando em todo o tempo no Espírito. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16 fala isso. Então, assim, a oração, irmãos, ela tem que ser contínua. Não adianta a gente falar assim, hoje eu estou desanimado, não vou orar. É nosso exercício espiritual. A gente precisa desse momento. Orai sem cessar, vigiai e orai. A gente vai ver diversos versículos nos levando, né, a essa conscientização, a esse momento de reflexão. Poxa, eu preciso orar hoje. Talvez é normal, talvez tem dia que você está meio desanimado, não estou dando conta nem de olhar, às vezes eu não dei conta de orar, mas sempre tem alguém que vai ajudar você a orar, que vai ajudar você a ter aquele momento que você pode chegar e falar com a pessoa assim, poxa, hoje eu estou meio desanimado, vamos orar hoje pelo telefone aqui, seja pelo WhatsApp, seja pela internet, pelas lives que está acontecendo. Irmãos, a gente tem que pedir socorro, a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que pedir alguém, mas a gente não pode desanimar, a gente tem que exercitar esse momento da oração. A igreja, olha para você ver, quando Moisés estava lá e ele abaixava sua mão, o exército perdia a guerra, e quando ele levantava a mão, o Josué ajudava a levantar a mão, os soldados começavam a vencer de novo. Então, assim, olha para você ver quantas guerras que aconteceram no Antigo Testamento, que através da oração elas foram vencidas, através do clamor. 2 Crônicas, aquele versículo famoso, 2 Crônicas, né, fala que se meu povo que se chama pelo meu nome orar, e diversos outros que vai nos dando baseamento para que a gente possa orar. Jesus, no seu momento mais difícil, estava onde, irmãos? Orando. Ele estava, né, no Getsemane e foi orar, irmãos. Então, assim, é importante a gente saber disso, que essa oração ela tem que ser constante, ela tem que ser incessante. Não adianta a gente fechar os olhos e falar assim, está tudo ruim, eu não vou orar.
A gente tem que exercitar, porque através da oração você vai pedir a Deus para te fortalecer com capacete, com escudo, com o cinto, vai com as sandálias, e isso que vai nos fortificando. Ninguém consegue nada se não pedir, não é isso? A gente tem que falar, a gente tem que expressar, e é assim que Deus vai nos moldando. Ninguém vai aprender nada se ficar calado, aprende uma coisinha meia boca. A gente não é totalmente autodidata, não. A gente aprende tudo sozinho, a gente tem que perguntar a alguém. Ou alguém para nos falar. E quem que a gente vai perguntar num momento difícil? Com quem que a gente vai falar? É com Jesus, é com Deus. É que a gente vai orar, que a gente vai entronizar ali o nosso sentimento, o nosso momento. É quem que a gente vai dedicar aquele momento. Senhor, meu dia está assim, assim, assim. Eu estou precisando disso. Por isso precisamos orar. Nesse momento agora, irmãos, precisamos colocar tudo em prática com essa oração, com a oração. Eu queria dizer, irmãos, para a gente estar encerrando aqui, quando o crente se reveste de toda a armadura de Deus, ele está se revestindo do próprio Senhor Jesus, pois Jesus Cristo é a verdade. Lá em João, capítulo 14, versículo 6, é a justiça. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, se fala isso. É a nossa paz. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6, e em Romanos, capítulo 5, versículo 1, fala isso. É o autor e consumador da nossa fé. Em Hebreus 12, 2, fala isso. É a nossa salvação. Em Isaías 12, 2 e em Atos 4, 12, fala isso. É a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. Portanto, irmãos, creia e, portanto, irmãos, saiba, Jesus Cristo é a verdade, é a nossa justiça, é a nossa paz, é a nossa fé, é a nossa salvação, é a palavra viva de Deus, aleluia. Então é o seguinte, a gente tem que crer nisso, a gente precisa se revestir e falar disso para a sociedade. Que durante essa semana, durante esse momento, eu sei que Deus vai te dar oportunidade, e que o Senhor já tem te dado a oportunidade de falar desse amor de Deus. Eu sei, porque se eu tenho condição, irmãos, sempre digo, eu não sou melhor que ninguém. Se Deus me dá a oportunidade de falar para outras pessoas, você é igual, nós somos comparados igual, nós somos filhos. E o pai trata o filho da mesma forma que trata os outros, ele trata. Ele nos trata, ele não fala, ele está dando a oportunidade para mim, para você, para todos falar do amor de Deus. Então que você possa se revestir durante esse dia, essa semana, e ir falando, e usando essas ferramentas, a qual o Senhor vai te capacitando, usando durante a semana. Né? Que o Senhor possa nos guardar, né? No meio dessa situação, e tenha certeza que Ele vai nos guardar e que a gente vai sair vitorioso, porque nós somos já vitoriosos em Cristo Jesus. Tá bom? Gostaria que você fizesse essa oração final junto comigo, tá bom? Se você está desanimado em alguma área, creia que o Senhor vai te moldar, que o Senhor vai mudar essa situação da sua vida. Amém? Curva sua cabeça aí na sua casa. Se você quiser ficar de joelho, pode. Se você quiser levantar sua mão para cima, pode. Se você quiser chorar, pode. Você tem que ter liberdade na presença do Pai. Amém? E a sua casa, em nome de Jesus, é casa de paz, é casa de transformação, é casa de libertação. As pessoas que entrarem aí vão sair transformadas. Então, ore comigo nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos, nós agradecemos o teu nome, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é fiel, Pai, e a sua misericórdia ela tem estendido de geração em geração. Pai, falamos um pouquinho aqui, Senhor, sobre essa armadura a qual o Senhor nos deu, essa condição que o Senhor nos deu, Senhor, para nos revertirmos ao Senhor e passarmos por essa situação tão difícil, ao Senhor, que está aí fora. Senhor, nós cremos ao Senhor, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Nós cremos ao Senhor que a Sua palavra liberta, que a Sua palavra transforma, que a Sua palavra cura, que a Sua palavra edifica, Senhor. E é por ela, Senhor, que nós vivemos. É por ela, Senhor, que temos crido ao Senhor no Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, que as pessoas que talvez estejam tristes, desanimadas ao Senhor ou desesperadas, que o Senhor possa sondar o coração de cada um, Senhor, e elas venham, Senhor, ter, Senhor, alento e se fortificar a cada dia, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Que todos tenham um bom dia. Amém.